boa tarde para você que é mãe, escritora, mulher, para você que pode ser exatamente o que você quiser. E nessa tarde eu quero compartilhar a minha opinião para vocês nesse vídeo como leitora. Meu nome é Viviane e eu queria nesta tarde estar enaltecendo um autor, um escritor nacional e sua obra pelas quais eu sou, gente, apaixonada. O escritor em questão que eu quero falar sobre ele é o nosso querido e já falecido José de Alencar. E a sua obra é essa pérola da nossa literatura nacional, que é Lucila. Gente, para quem já leu Lucila, eu não tenho muito o que falar, mas deixe os seus comentários para ver o que vocês acharam dessa pérola da nossa literatura nacional, porque eu mesmo me apaixonei. A primeira vez que li Lucila, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos e foi um livro que marcou a minha adolescência, que eu li, reli. Quando precisei ler para a faculdade, li, reli novamente porque eu amava Lucila. E para você que não leu, eu te convido a dar uma chance a esse livro na sua vida, na sua estante, porque, olha, é um livro muito bom. Gente, olha, Lucila, vamos falar um pouco sobre o livro. Ele foi escrito, né, há mais de 100 anos atrás, né? Ele foi escrito ali no século XIX e ele retrata, assim, a realidade daquela sociedade. Só que um dos pontos altos do livro de Lucila é que José de Alencar, ele escolhe retratar uma classe de mulheres que naquela época era tida como sinônimo de humilhação, como de destruidora de lares, mulheres que tiveram a má sorte e viviam ali, deviam viver na obscuridade. Eram as mulheres da noite, era nesse mundo que Lúcia vivia. Mas de repente José de Alencar decide fazer de Lúcia um perfil de mulher, como ele havia feito em Senhora, como ele fez no livro Diva. E tanto Diva como Senhora retrata mulheres assim diferentes. O que eu acho assim bem interessante na escrita de José de Alencar é que ele não escolheu um tipo de mulher para traçar o seu perfil perfeito. Para ele, mulheres tinham seus perfis, elas eram diferentes, tanto como Iracema, a nossa Índia, tanto como a Amélia de Diva, tanto como a Aurélia de Senhora, e agora ele nos traz ali Lúcia, do livro Lucila. Como nós vamos entender, né? Ali nesse livro, né, nós entendemos a história de Lúcia, ele é narrado em primeira pessoa, quando Paulo, ele já conta a história que ele teve com Lúcia, né, depois que ela já faleceu, ele decide contar a sua história para uma senhora, né, ele decide escrever cartas para dizer para aquela senhora como foi a vida, né? Como que ele conheceu Lúcia, como foi o romance que eles viveram, né? Como aquilo tudo terminou. E disso tudo, né, nós temos esse livro maravilhoso que é Lucila. E o que eu acho interessante de José de Alencar nos apresentar esse livro em primeira pessoa é porque nós vemos Lúcia como Paulo a via, como Paulo a conheceu. E como Paulo foi o amor de Lúcia, né, que foi por ele que ela, né, quis, né, voltar a ser pura novamente, a ter um amor puro. Aí então a gente entende que ela foi sincera com ele em todos os aspectos, então nós podemos conhecer Lúcia como Paulo conheceu. E eu acho que era essa a intenção que José de Alencar ele teve quando ele escreveu o seu livro. Porque aquelas mulheres eram apenas taxadas pelo que elas faziam, pela profissão que elas escolheram, né? Viviam aquela vida ali obscura pela escolha que elas tinham feito. Mas de repente José de Alencar nos apresenta Lúcia como uma mulher, como uma pessoa, como um ser humano, com seus medos, né? Com o porquê, né, que Lúcia teve que entrar naquela vida, não foi uma escolha, foi uma questão de necessidade, né? A gente acompanha toda a história, né, da menina inocente, né, que perde ali a sua inocência, de repente a única a única oportunidade que ela tem, né, ali vender seu corpo para conseguir ali até salvar, né, a sua família quando eles ali ficam doentes. E quem olhava Lúcia nunca conheceria essa história, mas de repente pelo olhar de Paulo, José de Alencar nos faz entender tantos pontos que a sociedade ignorava. E esse livro ele foi muito criticado na época. Quem queria ver
uma história de uma mulher que para a sociedade era tida como uma perdida, né, como, né, uma prostituta. Quem queria saber de uma história assim? Mas de repente José de Alencar, ele confronta a sociedade daquela época. Ele não se preocupa com as críticas, ele escreve essa história maravilhosa. Gente, ela é muito maravilhosa mesmo. Eu quero apenas ler um resumo da edição do livro que eu tenho aqui para vocês, que é mais ou menos assim. Lucila. Como Lúcia poderá livrar-se do passado agora que descobriu o verdadeiro amor? Sobre ela pesa a terrível marca da prostituição. Lucila foi um dos mais polêmicos romances de José de Alencar. Nele, o autor atingiu o ponto máximo de sua ficção urbana, promovendo uma crítica dos costumes do Rio de Janeiro no Segundo Império. Gente, e com isso José de Alencar nos deixou uma história que mesmo passando 100 anos hoje, ela nos encanta. Gente, dê uma chance para Lucila. Acompanhe Paulo e Lúcia nessa história de amor, de sofrimento, de redenção, de purificação, né? Quando ela ali, né, ela se purifica ali, né, pelo amor ali de Paulo. É algo muito lindo ali da gente se ver. Então eu te convido, né, a viver, a acompanhar essa história. Ela é muito interessante. Dê uma chance a Lucila, dê uma chance a José de Alencar, dê uma chance a esse casal, né, gente, maravilhoso da nossa literatura. É um livro que vai fazer você sorrir, se emocionar, vai fazer você chorar também, porque eu chorei, não é? E eu acho lindo porque José de Alencar, ele não traz ali apenas algo ficcionista, ele traz algo que é uma realidade, né? Até o desfecho ali da história. Gente, eu não vou dar spoiler, porque eu te convido você a ler, você que leu, deixa o seu comentário. Então vale muito a pena. Gente, leve Lucila para sua vida, para sua estante. Dê uma chance para esse livro. Olha, a qualidade do vídeo ficou meio ruim no final, porque o telefone está descarregando. Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês. Gente, vamos, né, dê uma chance a esse livro maravilhoso. Então, dos livros que marcaram a minha vida está aí Lucila, de José de Alencar. Tenha um ótimo dia para você que é mulher, leitora, escritora, enfim, você que pode ser exatamente o que você quiser.